Olá, seja bem-vindo ao canal Responde em Códigos RC. Meu nome é Romário Coelho e eu estou de volta com mais uma videoaula do nosso curso de programação Linguagem C. A aula de hoje corresponde à aula de número 17, onde eu irei estar postando a minha proposta de solução para a questão de número 4 da nossa atividade. Bom, eu já deixei aqui aquela estrutura básica de um programa em C definida, com a inclusão de duas bibliotecas. A nossa biblioteca de funções de entrada e saída e a nossa biblioteca que vai nos permitir realizar a regionalização. Eu falei um pouco sobre regionalização na aula de número 16, então qualquer coisa você pode acessar a nossa playlist e assistir a aula de número 16, tá bom? Então vamos começar. A primeira coisa que temos que nos recordar é que a nossa questão pedia para converter uma temperatura em graus Celsius, da escala Celsius, para a escala de Kelvin e para a escala de Fahrenheit. Então eu tenho que ter variáveis para essas escalas. Então essas variáveis serão do tipo float. Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Fahrenheit é um nome bem complicado de pronunciar e também de digitar, né? Ok. Já tenho as minhas três variáveis, né? Celsius para receber a temperatura informada pelo usuário, Kelvin vai receber a conversão de Celsius para Kelvin e Fahrenheit irá receber a conversão de Celsius para Fahrenheit. Então vou pedir para o usuário informe a temperatura em graus Celsius. Vou fazer a leitura com a função scanf, porcentagem f, vírgula e comercial e o nome da variável Celsius que irá receber esse valor, que é a temperatura. Então, para converter da escala Celsius para Fahrenheit é bastante simples, tá? Eu tenho que fazer com que a minha variável Fahrenheit receba então a seguinte fórmula: 1,8, né? 1,8 vezes o que? Vezes a temperatura em graus Celsius. Então eu tenho que colocar vezes Celsius. Depois eu vou fazer então uma soma com o valor de 32. Essa é a fórmula para calcular, para fazer a conversão de Celsius para Fahrenheit. Eu multiplico a temperatura de Celsius por 1,8 e depois eu somo com 32, tá bom? Primeiro eu vou fazer essa operação de multiplicação, depois eu vou somar com 32. Essa é a fórmula para fazer a conversão de Celsius para Fahrenheit. Agora, para fazer a conversão de Celsius para Kelvin, a fórmula é outra, tá? Eu vou ter que fazer com que Kelvin passe a receber a temperatura em graus Celsius mais 273, é mais simples, tá? Então Kelvin recebe a temperatura em graus Celsius informado pelo usuário mais 273, ok? Logo em seguida, para finalizar essa questão, eu vou apenas exibir o resultado, né? Então, printf, vou exibir aqui a temperatura em graus Celsius, então máscara de escrita formatada. E aí vou colocar convertido para Fahrenheit é igual a saída aqui formatada, também com símbolo. Eu vou exibir logo primeiro a temperatura em Celsius, depois a temperatura convertida em Fahrenheit. E aí eu vou fazer a mesma coisa, só que com Celsius para Kelvin, tá? Então eu vou só copiar isso aqui para ganhar tempo. E aqui eu vou fazer as alterações. Vai ser o que? Convertido para Kelvin, não para Fahrenheit. Então convertido para Kelvin. E aqui eu quero que exiba o conteúdo de Kelvin, não de Fahrenheit. Certo? Então aqui é muito simples. A fórmula para fazer a conversão de Celsius para Fahrenheit é primeiramente multiplicar Celsius por 1,8, então eu faço a multiplicação de 1,8 vezes a temperatura em graus Celsius e depois eu faço uma soma com o valor de 32. Já para converter de Celsius para Kelvin é mais simples, eu vou apenas somar a temperatura em graus Celsius mais 273. Então eu vou compilar e executar. Vai pedir aqui para mim digitar a temperatura em graus Celsius. Eu vou digitar aqui a temperatura de 37 graus Celsius.
Então 37 graus Celsius convertido para Fahrenheit é igual a 98,60. Essa é a temperatura em Fahrenheit. Já Celsius convertido para Kelvin é igual a 310. Então não tem erro. É bem simples de fazer esse programa, né? Então é isso, tá? Essa é a minha proposta de solução. No próximo vídeo eu estarei mostrando a minha proposta de solução da questão de número 5, tá bom? É a aula de número 18. Eu conto com a sua presença nessa nossa próxima aula. Então é isso, tchau e fique com Deus.